Boa noite, nossos queridos amigos que nos assistem. Esperamos que esse vídeo te encontre bem. E hoje nos propomos a falar sobre o temor da morte. Algo muito importante, porque todos nós vivemos essa experiência. Vamos ter que encarar esse receio, esse medo, esse temor em algum momento das nossas vidas. Ou passamos recentemente, ou iremos passar. E como essa proposta, essa experiência é capaz de nos modificar e nos ajudar a crescer como ser humano. Vamos pensar sobre o que incentiva esse temer a morte. O fato dela ser desconhecida e termos uma cultura com imaginário coletivo que fala tanto sobre inferno, purgatórios, demônios e a falta de contato, de conversas espontâneas, despretensiosas, mas que ajudam a gente a colocar um pouco de luz nesse assunto, pode fazer com que a gente pense melhor sobre esse assunto. Na cultura ocidental isso ainda é um tabu, mas na cultura oriental existe uma perspectiva diferenciada, onde a morte também é vista como uma libertação e a continuidade da vida. E é sobre essa perspectiva que a gente gostaria de conversar com você hoje. Vou aproveitar aqui um livro que eu sempre trago, porque ele me ajuda demais, é o livro Renovando Atitudes, e tem um capítulo que fala sobre pesos inúteis, os pesos que carregamos nos ombros e nos impedem de viver a vida em plenitude. E ele abre da seguinte forma: quanto mais a ciência biológica estuda as estruturas íntimas dos seres vivos, mais claramente constata que fenômenos de nascimento e morte são etapas de um processo natural da vida, como duas faces da mesma moeda, onde viver essa experiência corpórea faz com que a gente comece a entender, a experimentar a morte como parte integrante de um processo da vida. E se a gente olhar para a natureza, a gente é capaz de entender um pouquinho sobre o que isso quer dizer para a gente. Já dizia Lavoisier que nesse mundo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a morte também é um processo de transformação, um encaminhamento para uma outra etapa, tal como se a gente imaginasse uma lagarta com um corpo que passa por um período de acrisolamento, de reflexão e entra numa nova etapa, mais leve, mais translúcida, mais etérea, e se transforma numa belíssima borboleta, que vai alcançar voos mais altos e se distanciar daquela vida anterior de rastejamento na Terra. Metafórico, simbólico, pode até ser, mas é uma imagem bonita para a gente começar a tentar se aproximar desse tema e pensar talvez de uma forma diferente. E aqui ele continua: mesmo assim, nos agarramos à ideia de que somos separados da natureza e encaramos a morte como o fim de tudo, numa visão isolada, desumana e insuportável de conceber. Quando a gente se aparta dessa possibilidade que é tão concreta para todos nós, vivemos, mas sabemos que esse corpo físico, que é parte da nossa experiência, tem um tempo limitado. Por mais longeva que nós possamos imaginar a ciência, chegará uma hora que esse material tem uma finitude. Então é preciso que a gente fale mais sobre o que é permanente, ou o que deveria ser de fato permanente na nossa vida. E o que é impermanente, que faz parte dos ciclos da natureza, das etapas que precisamos aprender a conviver, como as estações do tempo, primavera, verão, outono, inverno. Cada uma com as suas características, cada uma com as suas possibilidades de nos ofertar lições. Não nos auxilia em nada considerar a morte um adversário, porque mesmo assim ela continuará fazendo parte da nossa existência, e ao tentar negá-la, estaremos nos distanciando ainda mais dessa realidade integral. Não é verdade? Cada vez que a gente teme esse desconhecido, fantasia sobre a morte, mais a gente bloqueia a possibilidade de compreendê-la
como uma experiência necessária para nos tornarmos mais humanos. Não é novidade de que nós, que nos consideramos espíritas e que acreditamos na transcendência da vida, também sentimos quando estamos próximos de viver a despedida, mesmo que temporária, de um ente querido, sentimos. Sentimos a beleza da vida, sentimos a sua fragilidade, sentimos o quanto a percepção de uma não presença que passava corriqueira, talvez sem tanta atenção por nós, pode começar a fazer tamanha diferença em nossas vidas. Isso nos faz refletir sobre qual é o valor do tempo, o que semeamos, como nos relacionamos, como interagimos uns com os outros. E não é fácil encarar, porque boa parte das vezes nos detemos em coisas, nos entretemos com diversas coisas que chamam a nossa atenção, mas que não necessariamente eram tão importantes. É importante a gente falar que entre as leis da natureza, as leis de Deus, existe o instinto de conservação natural do ser humano, que, como a providência divina, muito justa, muito misericordiosa, muito benevolente para conosco, nos coloca no âmago do ser esse sentimento de proteção à própria vida, para que a gente a valorize, para que num primeiro momento a gente, numa derrapada da curva, não queira acionar, por exemplo, eu sou um imortal mesmo, vou terminar com essa existência aqui, depois eu recomeço. Porque o grande desafio da existência não é encarar a morte de frente, mas é viver a vida. Vida em abundância, como disse Jesus em suas lições, que veio mostrar para nós que viver a vida com qualidade entre os homens, plantando um sentimento profundo de fraternidade, de amor, de cooperação, faz com que esses desafios da vida possam ser superados a partir de um reconhecimento de que todos nós somos desafiados na existência. Todos nós passamos por dores. Todos nós precisamos ser gentis na hora que olhamos as dores dos outros, porque nós não vestimos aqueles sapatos. E só quando nós nos colocamos, talvez, um pouco no lugar do outro, sem querer achar de forma prepotente que nós deveríamos fazer isso ou aquilo, aquele faria isso ou aquilo. Somente quando nós nos reconhecemos no momento de desafio, de dor, é que nós descobrimos facetas nossas que nós não reconhecíamos antes. Porque desafiados nesse momento também colocamos para fora sentimentos que às vezes a gente mascara. E é disso que a gente fala sobre os pesos inúteis nesse texto. Todavia, ao provar esse sentimento de perda, passamos por uma das maiores experiências como seres humanos. Somos impulsionados a uma intensa reflexão, conseguindo a partir daí observar melhor as verdades transcendentais da vida. Quando a gente está diante desse momento em que a gente realiza, concretiza que esse corpo físico, que é apenas uma veste, uma roupa temporária, não tem condições de dar continuidade e prosseguimento. E que precisa, como todas as coisas da natureza, serem dispostos para um novo ciclo, para reciclagem de materiais, para que nova vida se faça com eles. É aqui mais uma perspectiva bonita. O seu corpo pode estar tendo fim para você naquele momento, mas será que algo dele não pode ser útil para outro ser humano? E num ato amoroso de caridade, nós também nos desapegamos do que nós consideramos como meu corpo. Mas a gente faz apenas uso dessa veste temporária e podemos pensar em doar algum recurso que já não faz mais sentido para o nosso corpo e que talvez possa ser útil. E falar de doação de órgãos pode ser interessante. Por que temos tanto medo? Por que ainda resistimos a essa ideia?
Será que pensamos que isso vai nos fazer falta, de alguma forma? Estamos tão identificados com esse corpo material que sequer consideramos a possibilidade de que nós continuaremos como somos, exatamente com os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, o mesmo comportamento, quando transcendermos, pura e simplesmente porque não internalizamos o fato de que nós não somos o corpo. Nós estamos temporariamente no corpo, convidados a viver mais uma experiência. Como homem, como mulher, como pai, como mãe, como irmão, para que a gente comece a entender quando Jesus falava amar em plenitude, entender a faceta masculina e a faceta feminina como algo integrados e que nos faz únicos, uno, ampliando a dimensão da compreensão do amor e de toda a beleza que nos cerca. De novo, nada se perde no universo, tudo se transforma de modo maravilhoso e com o passar do tempo aprendemos a entender e a aceitar a morte numa visão harmônica e translúcida. Em verdade, a morte física não nos tira a vida, mas simplesmente faz com que passemos a transitar por novos caminhos. Para que nós cheguemos a essa compreensão, precisamos falar sobre esse assunto. Desmistificar esse imaginário coletivo de que dormiremos para sempre, de que nos espera algo terrível, amedrontador. Se Deus é justo, bom, misericordioso, por que ia querer sofrimento eterno de seus filhos? Ou nos colocar a uma experiência que poderia ser dolorosa sem qualquer tipo de propósito? Tanto a ciência como as experiências das culturas dos outros povos durante toda a história da humanidade e até das diversas correntes religiosas, boa parte delas crê na transcendência da vida. Podemos dar nomes diferentes, podemos ter concepções ainda diferentes, mas de uma forma ou de outra, essa semente segue presente. Se nos dermos a chance de identificar de onde que vem esse temor, ou qual é a história do meu universo familiar ou dos meus amigos, como eles entendem isso? Será que não seria uma hora de perguntar como é que um irmão, um amigo pensa sobre isso e abrir esse canal de diálogo? Talvez ele tenha um temor, talvez ele não tenha esse temor. Se a gente for pegar o conceito, né, essa emoção primária que vem do medo, ela também é uma proteção e tem a ver com essa lei de conservação. De alguma forma, por termos receio de perder a vida, temos um instinto de protegê-la. E é um momento que nós vamos perdendo esse instinto, que a vida vai esvaziando de propósito e sentido, vamos nos aproximando do desejo da morte. Do desejo da morte para exterminar a dor ou o medo que eu não consegui solucionar. O tabu da nossa sociedade sobre falar sobre sentimentos, em que a gente pode demonstrar fragilidade e dor, sem medo de ser encarado como fraco, mas com a coragem de trazer à tona, tentar identificar de onde que vem essa dor. De alguma experiência que eu já vivi, ou é algo que eu temo que não tem necessariamente uma explicação racional no momento que eu preciso investigar. Então, o medo é dito como uma proteção contra uma ameaça externa considerada perigosa para a integridade ou sobrevivência de um indivíduo, gerando uma reação de fugir ou de lutar contra. Ainda que não haja uma ameaça física à vida ou à integridade, mas com recorrência temos uma percepção mais sutil que fica ali subliminar. Por que tanta depressão? Por que tanta ansiedade? De alguma forma o medo, o temor não estão relacionados com coisas que estão fora da nossa alçada de controle, devido ao nosso apego demasiado a achar que a vida é pura e simplesmente material. A gente acha que qualquer coisa que ameace a vida física fará com que a gente não saiba o que vai acontecer. A vida é cheia de surpresas. E quem já teve a oportunidade de ir no
no Museu do Amanhã, na exposição que fica sobre a criação do universo, todas as transformações que passaram, investigando, né, a molécula fundamental da vida, o DNA, tinha uma frase que me impactou para sempre. A vida é inovação e repetição. Inovação na maneira que ressignificamos cada uma das nossas experiências e repetição para a consolidação dos aprendizados. Então, à medida que vamos sendo desafiados pela vida e compreendemos aquilo como uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, consolidamos o aprendizado. E essa consolidação faz com que algum insight novo, alguma perspectiva inovadora surja e a gente tenha um novo entendimento sobre a vida. E precisará de alguma experiência também para consolidar. E por isso que a gente fala que esse planeta é de provas e expiações e que passaremos gradativamente por momentos de transição onde somos convidados cada vez mais a demonstrar o nosso aprendizado, a nossa qualidade humana, a nos aproximarmos como irmãos, a derrubarmos os muros do medo, da indiferença, da intolerância e criarmos as pontes da solidariedade, da cooperação, da fraternidade, inaugurando uma outra era, a era do espírito, onde eu me integro, eu entendo os processos da natureza, de reciclagem desses nutrientes e vou me transformando junto com ela. Entendendo que a vida é muito, mas muito, muito, muito superior na nossa capacidade, capaz de nos surpreender. Quem nunca viveu uma experiência de enfrentar o seu temor da morte, ver um ente querido partir, e ao mesmo tempo, depois de algum tempo, perceber que aquilo foi benéfico. Apesar da saudade, nós aprendemos a conviver com ela não de uma maneira pesarosa, taciturna, de forma revoltante. Não. Consolidamos aquilo como algo que dividiu a nossa percepção de tempo para algo mais subjetivo, onde o tempo quantitativo perde para aquilo que pode ser mais qualitativo. Qual é a qualidade do meu viver com aquele que partiu, o que semeamos, o que ficou de aprendizado, o que talvez precise ainda de algum repasse, alguma construção, algum perdão, para que a gente possa se liberar desses pesos e viva a vida que Jesus nos prometeu, a vida em abundância. Somos nômades do universo, viajantes das vidas sucessivas, na busca de aperfeiçoamento. Há inconformados que sofrem por longo tempo a perda das pessoas amadas que passaram para outros níveis espirituais. É realmente aflitiva a saudade mesclada na dor, que abala a alma daquele que vê partir os seus entes queridos. Ainda que a dor seja intensa, o homem deve ser honesto consigo mesmo, buscando continuamente uma percepção mais precisa dos processos pessoais de não aceitação em face da morte e uma conscientização dos porquês do sentimento de rejeição que o mantém preso a um constante círculo de pensamentos inconformistas. É muito interessante a gente pensar que dois indivíduos que talvez passem por experiências similares em termos de acontecimento de pessoas adquiridas possam reagir de maneira tão diferente. Claro, somos indivíduos e como indivíduos temos características únicas e passamos por experiências diferenciadas. Mas de uma maneira geral, todos nós passamos por experiências naturais do processo de amadurecimento na vida que fazem com que a gente experimente o amparo e o acolhimento durante o período que a gente necessita de maior tutela, de maior acompanhamento no início da nossa vida. Chegue na juventude achando que é de fato imortal, que temos todo o tempo do mundo. Nós temos, se nós pensarmos na transcendência da vida. Mas cada experiência é muito única quando nós experimentamos esse corpo físico, que tem um tempo limitado. E nesse espaço de tempo limitado, tal como, quem sabe você já viu o filme A Beleza Oculta, que fala justamente desse intervalo e como a gente encara o desafio da vida, sobre como esse momento do meio, entre
o nascer para a vida corpórea e o renascer para a vida do espírito, vai consolidando essas experiências, nos transformando gradativamente. E a maneira que a gente resiste a ela faz com que a gente perca bastante tempo consumido por sentimentos de raiva, de inconformação, de abandono, que dificultam enxergar essa beleza oculta do que é viver. Diversas experiências com pessoas que viveram essa iminência da morte, que retornaram, os estudiosos da ciência já fizeram vários testes, dizendo que o que a gente pensa não é a casa, o carro, o trabalho, mas que somos invadidos profundamente por uma reflexão sobre o que plantamos na nossa vida, como nos relacionamos com as pessoas que estão à nossa volta, como nos relacionamos com o nosso sentimento de pertencimento a determinada comunidade, como nos doamos e o que fazemos por elas. Provavelmente, se alguém se ver numa situação como essa, da iminência da partida, vai querer, pelo momento, se reconciliar com alguém, pensar em dizer aquilo que a gente não costuma dizer no dia a dia, que é: você é importante para mim, olha como eu te amo, como você faz diferença na minha vida. Apesar das rugas naturais da convivência, como isso faz diferença? Imagine-se que nós somos seres gregários e somos muito mais felizes na partilha do que solitários. Diversas pessoas já atravessaram leves crises de melancolias e ficaram sujeitas a períodos angustiantes, ainda mais longos e agravados quando perderam seus afetos, sem se dar conta que, se examinassem com mais cuidado as matrizes desses estados depressivos, melhorariam sensivelmente, e que, por projetarem a causa de sua aflição apenas na perda, sofrem muito sem a mínima condição de vislumbrar a cura definitiva. Nossos sentimentos resultam dos processos de novas percepções, emoções e sensações acumuladas ao longo dessa vida pretérita e da vida atual. E através deles devemos ter uma forma peculiar de sentir e de agir. Quando passamos a considerar a possibilidade de refletir sobre a transcendência da vida e nos percebemos como indivíduos que, apesar de abandonarem uma veste física, permanecerão exatamente iguais. Talvez podemos pegar o exemplo de Santo Agostinho, que nos diz o seguinte: olha, a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou vocês, vocês são vocês. O que eu era para vocês, continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram, falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste e continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriem, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora dos seus sentimentos, seus pensamentos, agora que estou apenas fora da sua vista. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você ficou aí e precisa seguir em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Pensar na morte nessa perspectiva faz com que a gente pare de temer encará-la de frente, porque nós invariavelmente sabemos que temos um tempo limitado aqui e uma hora precisaremos encarar. Então, mais uma vez, lembremos-nos, porém, das palavras de Paulo: e quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus, quando voltou e foi identificado pelos seus discípulos,
exatamente como era, exatamente como falou, exatamente como foi sentido por aqueles que conviveram com ele na sua passagem, começaram a perceber que essa transcendência da vida faz com que nós nos identifiquemos como um indivíduo numa caminhada evolutiva de melhoria contínua e eterna. Acho que faz sentido a gente pensar nessa brincadeira do escorrega, né? Onde nascemos, descemos o escorrega ao longo da experiência da vida e precisaremos começar a jornada subindo novamente a escada para descer de novo numa nova experiência corpórea. E assim, como um símbolo do infinito, nascemos, renascemos, refletimos, pensamos em como essa caminhada pode ser cada vez mais significativa, frutífera, feliz. Pode ser que nós não possamos desfrutar ainda de uma felicidade abundante e genuína, porque se estamos todos interligados, o sofrimento de um dos nossos irmãos naturalmente nos afetará em qualquer parte do mundo, já que não existem fronteiras. Respiramos o mesmo ar, vivemos no mesmo planeta. E as nações são formações que nós concebemos para sentir pertencemos a algum lugar, mas transcendemos uma nação, uma comunidade. Somos seres planetários, viajores interestelares. Somos feitos do mesmo material que o universo é composto. Você pode achar que eu estou falando algo que é uma bobagem, mas se você se der o trabalho de pesquisar, você vai perceber que cada molécula de cada ser vivente nesse planeta tem a mesma constituição do que já foi identificado nos espaços mais longínquos, provando que todos nós estamos de fato interligados. Precisamos exercitar esse cuidado, compreender, como Lavoisier já disse há muitos séculos, que nada se cria, porque a criação é do Criador. Nós, como criaturas, devemos desfrutar desses momentos de mudança e transformações que nos abrem portas e janelas para uma vida cada vez mais feliz e abundante. Façamos dessa forma uma transubstanciação dos nossos padecimentos e pesares, apartando todos esses pesos inúteis, descartando e substituindo pelas doces brisas dos ensinos da vida eterna. Assim, veremos abrandar um pouco o nosso coração turvado e pesaroso, por ora, por essa perda temporária, que depois se tornará verdadeiramente um reencontro com aqueles que ficam porque o amor não se desfaz. Ele apenas desapareceu temporariamente da sua vista, mas não quer dizer que esteja por perto. Que a gente possa pensar mais sobre como harmonizar vida e morte como facetas da mesma moeda e aprender que viver o presente da melhor maneira possível, de fato, é o maior de todos os presentes. Vamos ficar agora com a psicografia, nosso querido Alberto, e depois a gente faz a prece de encerramento. Irmão, guarda o sentimento e impressão de dificuldade e dor. No pensamento pesado e confuso, julga o Criador. A dúvida é grande nesse momento de dor que guarda em teu bom coração. Por consequência, sua saúde física e espiritual ficam abaladas, e nessa sintonia pensa no suicídio. Sua fragilidade emocional nesse instante
requer um tratamento e uma qualidade de sintonia com os amoráveis irmãos espirituais. Lembra que a sua dor não é a única no planeta Terra. Não coloque a culpa no irmão ao lado. Não. Querido irmão, nesse momento de vida, pensa na prece. Eleva o pensamento ao Pai Maior, aquele que nos dá o prazer de viver bons momentos nessa existência. Nesse exato momento, o contato com o universo maior conspira a favor da vida. Notará que o seu viver é abençoado e divino. Você não está sozinho no campo fértil do planeta azul. Olha em volta e auxilia o irmão que sofre provações maiores que as suas. Aqueles que não têm o que comer e beber em suas horas de fome. Os que estão em um leito de um hospital sem ter alguém para acariciar a sua dor. O irmão que mora nas ruas e não tem o direito de estar em sua cama macia na noite fria. Cuida do idoso que vaga na via pública. Cuida dele como se fosse um pai, uma mãe querida. Diante desses apelos, sua alma e espírito eterno vão sentir o bom remédio para o bom viver. Meu irmão, o modelo e guia, Jesus, nos convoca ao esplendor da vida. Plante bons atos e pensamentos a partir de agora, e o solo do orbe azul será um grande jardim regenerado. Confie, meu querido irmão, que o bondoso Senhor da vida nos inspire aos bons pensamentos, aqueles que serão nosso álibi no tribunal da nossa consciência. Ame, amigo. Só o amor constrói o bem e o bom pensamento. Um abraço a todos. Batuíra. Vamos à prece. Queridos irmãos, vamos sintonizar nossos pensamentos à bela imagem de Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso exemplo, aquele que plantou, semeou e praticou o amor. O amor que nesse momento, em nossos pensamentos, eles chegam a todos os irmãos que aqui estão, encarnados e desencarnados, aqueles que estão à distância, nos ouvindo nesse momento.
é o momento com Jesus. E nos sentimos mais calmos, mais tranquilos e mais renovados. Porque bênçãos de passes espirituais chegam até nós, aliviando as nossas dores físicas, mentais e espirituais. Sentimos que só temos a agradecer esse momento com Jesus. Graças a Deus e muita paz.